eu sei que está um pouquinho tarde, mas eu vou fazer mais um exemplo. Vamos embora. Olha só. Mostrar que o valor dessa integral aqui é independente do caminho. E calcular o valor dessa integral. A integral é essa aqui. I igual a integral de 1 sobre y feita em relação a x menos x sobre y ao quadrado integrado em relação a y. Onde a curva de integração é qualquer curva que vai do ponto P1 com coordenadas 5 para x menos 1 para y, até P2, que tem coordenadas 9 para x menos 3 para y. Tem um aspecto a respeito da solução desse problema anterior, que é o seguinte. Vocês reparam que depois que eu provei que o campo é um campo gradiente e pode ser expresso na forma de um campo escalar, você vê que no final das contas, ao mostrar que a integral é simplesmente a integral do diferencial da função escalar, não importa mais o caminho de integração. Importou apenas aonde o caminho termina e onde o caminho acaba, e onde ele começa. Então, reparem que nesse exemplo, nem o caminho foi especificado, porque ele está querendo mostrar que o resultado da integral não vai depender do caminho. Então, pode ser por qualquer caminho. Ele só tem que começar no ponto 5 para x menos 1 para y e terminar no ponto 9 para x menos 3 para y. Então, seria algo mais ou menos como isso aqui, ó. Digamos que aqui seja o ponto que tenha coordenadas 5 para x menos 1 para y. E aqui seja o ponto com coordenadas 9 para x menos 3 para y. Eu vou realizar uma integral de linha de um ponto P1, que é o 5 menos 1, para um ponto P2 com coordenadas 9 menos 3. Qual é a curva que une esse ponto a esse? Olha que trem fantástico. Não vai interessar qual seja a curva. Pode ser essa aqui, pode ser essa outra aqui, pode ser essa outra aqui. Elas só precisam começar e terminar no mesmo ponto, desde que algumas condições sejam preenchidas, como a gente vai ver. Se você quer mostrar que a integral depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada, você está falando da integral de um campo gradiente. Seguramente, porque o gradiente é tomado de uma função escalar e a integral vai depender apenas da diferença do campo escalar no ponto de chegada em relação ao ponto de partida. Para o campo ser gradiente, o rotacional dele tem que ser igual a zero. Vamos checar isso então. A sua integral de linha é essa aqui. Ela vale 1 sobre y em relação a x, menos x sobre y ao quadrado em relação a y. De uma certa maneira, eu vou escrever isso aqui dessa forma. Isso me dá a integral de uma função m
que pode depender de x e y, no caso aqui depende apenas de y, tudo bem, derivada em relação a x, mais uma função n de x e y integrada em y. Vou mostrar para vocês uma coisa sensacional que vocês deveriam ter aprendido de maneira bacana lá no cálculo 3. O campo é conservativo se a seguinte relação for satisfeita. Se a derivada de m de x e y em relação a y for igual à derivada de n de x e y em relação a x. Em outras palavras, você pega a função que acompanha o diferencial de y e a deriva em relação a x. Pega a função que acompanha o diferencial de x e a deriva em relação a y. Se essas duas derivadas forem iguais, o campo é conservativo. E nas próximas aulas a gente vai ver que isso aqui, na verdade, é uma consequência do teorema de Green no plano. Então, aqueles teoremas de integração vetorial, teorema de Green, teorema de Stokes, o teorema de Green no plano, ele é reflexo disso aqui, que na verdade é o teorema de Stokes em duas dimensões. Já posso antecipar isso para vocês. Será por que isso? Quando vocês assistirem o vídeo outra vez, e eu insisto, assistam aquele videozinho que eu passei na primeira parte da aula de novo. Vocês vão ver essa relação aqui aparecendo para um rotacional. Na verdade, se você está afirmando que essa sua função, essa sua derivada é igual a essa, você pode com certeza afirmar que você tem a derivada do m de x e y em relação a y menos a derivada do n de x e y em relação a x igual a zero. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui equivale a dizer que o rotacional é zero. Então, isso aqui equivale a ter o rotacional igual a zero. E ter o rotacional igual a zero é uma consequência, e ter o rotacional igual a zero é uma condição que você precisa para o campo ser conservativo. Ok? Vamos verificar esse negócio, então. Você tem uma função f que depende de x e y dada por uma parcela m de x e y na direção i mais uma parcela n de x e y na direção j. Sem nenhum prejuízo, eu poderia já colocar um zero na direção k. Ela só tem componentes em x e y. Direções i e direção j. Buscar se o campo é conservativo me obriga a calcular o rotacional dessa força. Então, o que a gente vai fazer? Vamos montar um determinante, 3 por 3. Onde a gente vai ter o seguinte, primeira linha, I, J e K. Segunda linha, derivada em relação a x, derivada em relação a y e derivada em relação a z. Em princípio, tem que ter a derivada em relação a z também. Que vai dar zero em tudo, porque o campo só depende de x e y. Tá certo? Mas ela tem que ser colocada. Aí vem as componentes do teu campo vetorial. M de x e y, n de x e y aqui debaixo do j, e zero, porque o campo é planar, ele não tem componente k. Vamos calcular o rotacional. Vamos eliminar, então, primeira linha, primeira coluna. Você vai ficar com o que, então?
menos 1 elevado à primeira linha mais primeira coluna, pega o elemento que pivota a linha, que encabeça a linha, que é o I, certo? E calcula o determinante que sobra. Aí vai dar a derivada em relação a Y, a derivada em relação a Z, de N de X e Y e zero. Pergunto para vocês, ou para quem estiver aí ainda, quanto vai dar esse determinante? Dá zero. Esse dá zero, seguramente. Derivada de zero em relação a y é zero. Derivada em relação a z de uma função que dependa só de x e y, vai para o barro também. Muito bom. Aí vamos ficar com menos 1 elevado a 1 mais 2. Vamos passar para a segunda coluna, que é a j. O que sobra? Sobra derivada em relação a x, derivada em relação a z, sobra m de x e y e sobra zero. Quanto vai dar esse determinante? Zero. Ferro nele também. Zero. Aí vem mais menos 1 elevado a 1 mais 3 na direção K. Se você olhar a matriz de novo, o miolão que vai sobrar agora é esse aqui. Então, você vai ter del x, del y. Derivada em relação a x e derivada em relação a y. De quê? De m de x e y e n de x e y. Isso aqui é o rotacional do seu campo F. Dá menos 1 elevado à quarta, que é mais 1. K, que multiplica. Derivada de n de x e y em relação a x, menos a derivada do m de x e y em relação a y. Que é o resultado desse determinante agora. Pega a diagonal principal, a derivada atuando nessa função, pega a diagonal secundária, a derivada atuando nessa outra função, com um sinal negativo. Pergunto para vocês. Qual é a condição que você precisa satisfazer para que o rotacional desse campo seja igual a zero? Del N, del X ser igual a del M, del Y. Oh, que maravilha, hein? Vamos voltar no começo da página. Del M, del Y, del N, del X, as duas derivadas cruzadas têm que ser iguais. Essa é a condição para o campo ser conservativo. E, na verdade, isso implica em ter o rotacional igual a zero, em duas dimensões. É isso que eu vou checar. Eu vou pegar meu campo vetorial, a minha função I, essa função, essa integral, ela é dada pela integral em dx de 1 sobre y, menos x sobre y ao quadrado, integrado em y. Isso aqui é uma integral de m de x e y dx, menos a integral de n de x, aliás, mais, né? N de x e y dy. O que que você precisa garantir para que o campo seja conservativo? O rotacional do seu campo é F, do seu campo F, é zero em duas dimensões, se as derivadas cruzadas das componentes de dx e dy forem iguais. Então, eu vou ter que exigir que a derivada de m em relação a y seja igual à derivada de n em relação a x. Será que essa condição vai ser satisfeita? Vamos checar. O m de x e y é igual a 1 sobre y. Aliás, aqui está errado. É a derivada de m em relação
Ah, não, tá certo. Tá certo. Tá certo. É isso mesmo. Em relação a y, outro diferencial. Então, o m de xy é 1 sobre y. Quanto vai dar a sua derivada parcial em relação a y? Derivada de 1 sobre y em relação a y, menos 1 sobre y ao quadrado. N de x e y é igual a menos x sobre y ao quadrado. Derivada de n. Em relação a x dá o quê? Você vai derivar só o numerador, que é x, e vai sobrar menos 1 sobre y ao quadrado. Então, para um campo planar, um campo em duas dimensões, é assim que você faz para poder checar se o campo é conservativo ou não. E isso equivale a tornar o rotacional do campo igual a zero. Se essa condição for satisfeita pelas derivadas cruzadas, o rotacional ele vai se anular. Então, o campo é conservativo. Certo? Uhum. E daí? Daí o seguinte. Daí que a gente poderia afirmar o seguinte. Se o F é conservativo, então o rotacional de F é igual a zero. Se o rotacional de F é zero, o F pode ser colocado na forma de um campo gradiente. Mas mais do que isso, ao afirmar que o campo é conservativo, ao afirmar que ele pode ser colocado na forma do gradiente de uma função escalar, você tem uma garantia. A integral de f, a partir disso, não depende mais do caminho. É o que o enunciado dizia. Nós já provamos isso. Provamos que o rotacional é zero. Ela depende apenas dos extremos do caminho. Ela depende apenas do ponto final e do ponto inicial da trajetória. Nossa, mas em que isso me ajuda? Vocês vão ver enquanto isso nos ajuda agora. Porque vejam o seguinte. No exemplo anterior, nós tínhamos um caminho para a integração ser realizada. Agora, nós não temos nenhum caminho. Sabemos que a integral será independente do caminho. Eu poderia tentar recuperar a função escalar igual a gente fez anteriormente. É uma possibilidade de resolver o problema. Talvez seja mais demorada. Mas eu quero mostrar uma outra propriedade que os campos conservativos possuem. Veja que coisa bonita. Quando você... Oh, meu Deus do céu. Quando você afirma que o resultado da integração não depende da trajetória, isso significa uma coisa que é fenomenal. Você pode escolher uma trajetória. Olha que coisa sensacional. Você pode escolher um caminho que une os dois pontos. Já que não depende, por que não escolher um caminho que me é favorável? Então, aqui eu tenho 5 para x, menos 1 para y. O outro ponto tem coordenadas 9 para x, menos 3 para y. É esse outro ponto aqui. O resultado da integral vai dar o mesmo, qualquer que seja o caminho. Pode ser esse caminho aqui, pode ser esse, pode ser esse aqui, pode ser esse. Mas, gente,
Para que pensar caminhos tão complicados se o resultado independe da integral? Uma vez que o resultado independe da integral, talvez valha a pena eu pensar no caminho que seja o mais simples possível que una os dois pontos. Que caminho seria esse? Uma linha reta? Uma linha reta. Esse seria o melhor caminho. Uma reta que passa pelo primeiro e pelo segundo ponto. Precisa ser esse, se você estiver calculando, por exemplo, o trabalho de uma força dado por essa expressão do enunciado, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: a partícula pode descrever um caminho tão bizarro quanto esse aqui que eu estou colocando agora. Mas uma vez que o rotacional da força dá zero e o campo é conservativo, você pode fazer de conta que ela foi transportada em linha reta daqui para cá. Porque basta o caminho começar e terminar no mesmo ponto. Que a integral de linha daquela força, que me daria o trabalho, né? Seria a mesma. Olha que coisa maravilhosa. Você ter a liberdade de poder escolher o caminho mais simples que você quiser para poder fazer o cálculo da integral. Apenas observem o seguinte. Já que isso aqui é a equação de uma reta, já que eu vou escolher uma reta, eu vou escolher algum tipo de curva que tem uma equação geral do tipo AX mais B. Se eu vou escolher Y igual a AX mais B, vamos usar então os pontos que nós temos. Quando o X vale 5, o Y vale menos 1. Isso vai me dar o quê? Menos 1 igual a 5A mais B. Quando o X vale 9, o Y vale menos 3. Então, menos 3 é igual a 9A mais B. Você tem um sisteminha formado por duas equações e duas incógnitas. 5A mais B igual a menos 1. 9A mais B igual a menos 3. Ok? Eu posso somar essas duas equações para tentar obter, aliás, subtrair, né? Eu vou subtrair as duas equações para tentar obter o A. Então, por exemplo, 9A menos 5A, 4A. B menos B dá 0. Menos 3, menos 1 é menos 3 mais 1. Vai dar 2. Faça a conta com calma depois que você vai ver que o A, aliás, vai dar meio. Vai dar menos 2, né? Menos 3 mais 1, vai dar menos 2. O A, então, vai valer menos meio. De onde você tira 5 vezes menos meio, mais B, igual a menos 1. O B, então, vale menos 1 mais 5 meios. O B vale menos 3 meios. Então, o Y, enquanto função de x, o Y vale menos meio vezes x. Aqui vale 3 meios, né? Menos meio vezes x, mais 3 sobre 2. O que dá até para escrever uma outra relação entre x e y, talvez seja mais vantajosa, que é o seguinte. 2y vai ser igual a menos x mais 3. Isolando x, x vale menos 2y mais 3. Tanto uma equação quanto a outra poderia servir para a gente poder terminar o problema, tá certo? Então, esse é o caminho ao longo do qual a gente vai realizar a integração. O x vale menos 2y mais 3.
Então, a sua integral, ela vale o quê? Ela é a integral de 1 sobre y integrado em x, certo? Menos x sobre y2 integrado em y. Ok? Vamos verificar que integral vai surgir daqui. Então, veja o seguinte. Você vai integrar a função 1 sobre y em relação a x. O ideal seria você integrar 1 sobre y em relação a y. Então, talvez eu tenha que escrever o dx em função do dy. Dessa relação eu tiro dx igual a menos 2 dy, porque o diferencial de 3 vai dar 0. Então, aqui você vai ter a integral de 1 sobre y, dx vale menos 2 dy. O y vai variar de onde até onde? Vai variar de menos 1 até menos 3. Menos. Agora você vai fazer x sobre y2 integrado em dy. Você pode optar o que você vai fazer agora. Eu tenho x escrito em função de y2. X escrito em função de y. O x, ele vale menos 2y mais 3 dividido por y2. Isso integrado em dy. Essa é a integral, ou as integrais que eu vou resolver na sequência. Isso vai me dar a integral feita de menos 1 até menos 3, de menos 2, melhor dizendo, né? Menos 2 vezes a integral de dy sobre y, menos com menos dá mais, a integral de 2 y sobre y2 dá 1 sobre y, então isso dá dy sobre y também, feita com y indo de menos 1 até menos 3, menos 3 vezes a integral de 1 sobre y ao quadrado dy, com o y indo de menos 1 até menos 3. Essa integral que daria um ln, integral de dy sobre y, ela apareceu com o mesmo, da mesma expressão na primeira e na segunda parcela, mas uma tem um sinal negativo, a outra vai ter o sinal positivo, ela se cancela. Aí você vai ter a integral de 1 sobre y2, que é menos 1 sobre y. Feita de menos 1 até menos 3. Então, a sua integral, ela vale o quê? Menos 3 vezes menos 1 dividido por menos 3, menos 1 dividido por menos 1. Isso me dá menos 3 que multiplica 1/3, menos dividido por menos dá mais, menos 1. Isso é menos 3 que multiplica 1/3 menos 1, menos 2/3. Então, a sua integral, ela vai valer 2 unidades. Esse é o resultado da integral. Certo? Veja que coisa sensacional. A gente calculou a integral com um esforço relativamente pequeno, escolhendo um caminho ao longo do qual a integração poderia ser realizada. O problema poderia ter exigido que a integral tivesse que ser feita num caminho difícil. Mas você pode escapar desse caminho difícil se o campo for conservativo. E ele é, porque o rotacional dele é 0. Ok? Ok. Vou deixar para vocês uma tarefa que é a seguinte, é com relação ainda a esse exemplo.
refaça o problema anterior. Que pode ser que tenha um pouquinho menos de trabalho. E acho que é bom pegar um pouquinho de prática com a questão de parametrização de curvas. Então, refaça esse último problema construindo as equações paramétricas da reta. A curva, ela deu, se não me engano, x igual a menos 2y, se eu não estou enganado, mais 3, certo? Tentem encontrar um par de equações paramétricas para essa reta. Se vocês não se lembrarem, vocês vão ter que dar uma olhada nisso no material de cálculo vetorial de vocês, tá certo? E tentem ver se vocês vão conseguir chegar no mesmo resultado. É bem tranquilo de fazer. Para uma reta é muito tranquilo de fazer a parametrização no final das contas. Tá certo? Só que tem vários tipos de parametrização possível. Dependendo da parametrização que você usar para o y, você vai ter uma parametrização para o x. Vou dar uma sugestão para vocês. Uma sugestão é a seguinte. Tome o y como sendo menos t. Isso vai implicar que o x vai ser igual a 2t mais 3. Porque uma vez que o y é igual a menos t, o x vai dar menos vezes menos mais, vai dar 2t mais 3. Há uma implicação em você escolher essa parametrização. É porque o y, ele vai de um y1 igual a menos 1 até um y2 igual a menos 3. Se você escolhe essa parametrização, você tem que tomar cuidado com o limite de integração em t. O t, nesse caso, não vai de menos 1 até menos 3, porque o y é menos t. Então, o t vai ser sempre o y com o sinal trocado. O t vai de 1 até 3. Por conta dessa parametrização. Mas você pode escolher outras. Você poderia, por exemplo, você poderia tomar, por exemplo, o y igual a t ao quadrado. Você pode imaginar que o y é função de uma variável quadrática. O x vai ser 2 vezes t ao quadrado. Então, dependendo da sua escolha para uma variável, você muda a parametrização para outra variável. Mas você tem essa liberdade de fazer a escolha que você quiser. Essa escolha aqui está sendo sugerida só para você trabalhar com os limites de integração positivos. Mas tentem fazer com essa parametrização e vejam o resultado que vai dar. Eu garanto para vocês que vai dar o mesmo resultado. Vai dar y igual a 2. Tá bom? Não sei se tem alguém vivo aí ainda, mas eu vou encerrar a gravação nesse momento. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a solução desse problema? Agora é tentar refazer, né, Edson? Tentar refazer, mas além de tentar refazer, eu vou deixar uma lista de problemas no portal didático para vocês começarem a trabalhar nesses negócios também. Tá, beleza. Tá bom? Beleza, Edson. Então, beleza, gente. Interrompendo a gravação nesse instante. Ok? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Eu não. Eu também não. Beleza. Então, interrompendo.